689 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza, sobrevivendo com menos de 1,60 € por dia para todas as suas necessidades básicas diárias entre comida, água, vestuário, eletricidade, educação, transportes e outros. As crianças e os jovens representam 2/3 dos pobres no mundo e as mulheres representam a maioria na maior parte das regiões. A pobreza extrema está cada vez mais concentrada na África subsaariana, em países como o sul do Sudão, a República Centro-Africana, o Chad, Moçambique, Guiné-Bissau, entre outros. Cerca de 40% da população, isto é, 4 em cada 10 habitantes na região, vive em condições de extrema pobreza com menos de 1,60 € por dia para sobreviver. As taxas de pobreza extrema quase duplicaram no Médio Oriente e no Norte de África entre 2015 e 2018, de 3,8% para 7,2%, principalmente devido a crises na Síria e no Iêmen. Embora os países atingidos pela instabilidade, pelas crises e pela violência alberguem cerca de 10% da população mundial, eles representam mais de 40% das pessoas que vivem em extrema pobreza. Até 2030, estima-se que 67% dos pobres no mundo viverão em condições de fragilidade. Cerca de 70% das populações com mais de 15 anos que vivem em extrema pobreza não têm qualquer escolaridade ou têm apenas alguma educação básica. 1,3 mil milhões de pessoas em 107 países em desenvolvimento, que representam 22% da população mundial, vivem em pobreza multidimensional, isto é, sofrem de vários tipos de pobreza simultaneamente. Sofrem ao mesmo tempo de fome, de falta de habitação, de ausência de educação básica, de assistência médica, de segurança, de condições sanitárias, etc. Destes 1,3 mil milhões, 644 milhões, ou seja, cerca de metade, são crianças a viver em situação de pobreza multidimensional. Apesar da situação atual, o mundo fez enormes progressos na superação da pobreza global. Nos últimos 30 anos, desde 1990, mais de 1,2 mil milhões de pessoas saíram da pobreza extrema. Atualmente, 9,2% da população mundial, cerca de 689 milhões de pessoas, isto é, 9 pessoas em cada 100 habitantes no mundo, sobrevive com apenas 1,60 € por dia, ou menos.
em comparação com quase 36% que se registavam em 1990, ou seja, 30 anos atrás. Quando as famílias saem da pobreza, a saúde e o bem-estar das crianças melhoram. Desde 1990, o número de crianças com menos de 5 anos de idade que morrem, na sua maioria de causas evitáveis como a pobreza, a fome e doenças facilmente curáveis, é menos de metade do que era, caindo de quase 35 mil mortes por dia para cerca de 14.200 mortes diárias. Mas a pandemia do Covid-19 ameaça inverter décadas de progresso na luta contra a pobreza global e as desigualdades de rendimentos, pondo em perigo o futuro de uma geração de crianças. Em 2020, estima-se que a pobreza global aumente pela primeira vez em 20 anos. Embora o impacto total da pandemia do Covid-19 seja incompleto e ainda indefinitivo, o Banco Mundial estima que mais 88 a 115 milhões de pessoas cairão em situação de pobreza extrema neste ano de 2020, com um total que poderá atingir os 150 milhões em 2021. Organizações de solidariedade mundiais, assim como a Igreja Católica, como tem sido bem evidente nas inúmeras intervenções do Papa Francisco, estão empenhados em acabar com a pobreza e ajudar cada pessoa, cada criança, a experimentar a promessa de vida de Jesus em toda a sua plenitude. Como nos diz o evangelista João, capítulo 10, no versículo 10, "Eu vim para que tenham vida e vida em abundância." Embora a erradicação da pobreza global seja difícil, particularmente em situações de fragilidade, acreditamos, como o Papa, que se vivermos mais fraternalmente e eliminarmos o vírus da indiferença, então sim teremos razões para ter esperança.